Oi, eu sou a Gi e esse é o Da Estante, meu canal sobre livros. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre este livro da Ruth Manus, Guia Prático Antimachismo. Esse livro, ele já diz aqui embaixo que é para pessoas de todos os gêneros, ele é da editora Sextante, foi publicado acho que no começo desse ano, final do ano passado, deixa eu até verificar aqui, é esse ano. A Ruth é esta moça aqui. Ela é advogada e concluiu seu doutorado em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde também cursou pós-graduação em Direito Europeu. Mestra em Direito do Trabalho, com ênfase no trabalho feminino, pela PUC São Paulo, ela vive desde 2004 entre Brasil e Portugal. Também atua como palestrante e colunista do jornal português O Observador. É autora de outros 7 livros, entre eles Um Dia Ainda Vamos Rir de Tudo Isso e Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, e 10 histórias para tentar entender um mundo caótico. Esse último em coautoria com Jamil Chad, ou Ramil Chad. Foi finalista do Prêmio Jabuti 2021, publicado pela editora Sextante. Ruth coloca seu dedo na ferida e fala da necessidade de ser antimachista, algo que pode salvar mulheres e homens de uma cultura tóxica. A luta contra a violência patriarcal é um projeto refinado de humanismo e interessa a todos, todas e, claro, todes. Leandro Carnal. Esse livro aqui, assim que ele chegou na livraria, eu já achei super interessante o fato de ele ser pequenininho. A gente tá numa era onde tem muitos desses livrinhos pequenininhos que trazem muito conteúdo. Eu fiz um post no meu Instagram, que inclusive eu vou deixar aqui embaixo, desse livro com o Política é para Todos, da Prioli, que eu também tô lendo e em breve vou trazer vídeo pra vocês, que são assim... São livros, na grande maioria dos que eu vi, são livros práticos, onde você vai ter uma introdução sobre um tema. O Política para Todos é assim, Pequeno Manual Antimachista é assim, e vários outros são assim. E a Ruth fala que se inspirou no Pequeno Manual Antimachista da Djamila Ribeiro, que eu também vou deixar aqui embaixo o link para vocês encontrarem. Esse livro, assim, cara, não é novidade para ninguém, eu sou mulher. E assim, o machismo, ele tá no nosso ambiente, ele tá por aí, não tem o que fazer, ele existe. E assim, eu sempre me disse feminista, porque eu quero lutar pelos direitos das mulheres, quero a igualdade dos gêneros, quero receber tanto quanto um homem no mesmo nível que eu. Enfim, eu quero os meus direitos e quero os direitos das outras mulheres. Porém, eu nunca entrei na luta contra o machismo, eu nunca aprendi muito sobre isso, sobre o feminismo, sobre a diferença do feminismo branco do feminismo preto. Eu nunca entendi nada disso, eu nunca me aprofundei nisso. Como o feminismo é diferente para cada mulher, de acordo com suas origens, cor, credo, enfim. Esse livro ele traz uma introdução sobre tudo isso. Não é a mesma coisa que ler uma Bell Hooks, não é a mesma coisa que ler o Mito da Beleza. A Ruth, ela cita todos esses livros aqui para você se aprofundar mais em alguns temas. Ele é um guia prático. Ela vai te ensinar os temas, ela vai te ensinar os termos, ela vai te ensinar o que você pode fazer, o que você não pode fazer, ela vai te ensinar o quanto o machismo é tóxico para as mulheres e para os homens. Tem um trecho aqui que eu vou ler pra vocês que é perfeito, que ele fala sobre os homens, o que o machismo faz com os homens. Cadê? Aqui. Vamos lá. Homens não choram, homens não abraçam outros homens, homens não ficam deprimidos, homens não têm medo de barata, de rato, de aranha, homens não fazem bolos, homens não ganham menos do que suas companheiras, homens não colocam botox, homens não usam antirrugas, homens não se protegem do sol, homens não fazem dieta, homens não usam cor-de-rosa, nem lilás, nem amarelo clarinho. Homens não têm medo de altura, nem de voar de avião, nem de montanha-russa. Não têm disfunção erétil. Homens não perdem a vontade de transar nunca. Homens não precisam de apoio psicológico. Homens não se depilam. Homens não têm cabelo comprido. Homens não pintam o cabelo. Homens não são cabeleireiros. Homens não são professores de educação infantil. Homens não são babás. Homens não dizem que amam seus amigos, nem dizem que amam o pai. Homens não ouvem Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna, Jennifer Lopez, Madonna, Cher. Homens não sonham com um grande amor. Homens não sofrem em términos de relacionamento. Homens não bebem drinks enfeitados, nem vinho rosé, nem cerveja sem álcool. Homens não ficam uns tempos sem beber.
não usam brincos, nem colares, nem anéis. Homens não fazem a unha. Homens não vão ao podólogo. Homens não fazem cirurgia plástica. Homens não gostam de jardinagem. Não são vegetarianos. Não sonham em se casar. Homens não sonham com a paternidade. Não podem optar por priorizar a paternidade frente à carreira. Homens não morrem de medo de perder as pessoas que amam. Tudo isso é machismo. Ela mostra pra gente sobre como o machismo, ele limita. Meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Qualquer coisa fora disso vai contra a minha maneira de pensar machista. O machismo, ele limita até os homens. Ele limita os homens a estarem dentro desse molde que eu acabei de ler. Eles não podem ter medo de insetos. Eles não podem não gostar de futebol ou de carros. Homens dirigem em alta velocidade. Aqui ela traz pra gente aquele típico machão, aquele que grita, aquele que arrota, aquele que não ajuda, não ajuda nas tarefas de casa, enquanto as tarefas de casa não deveriam ser um ajudar, deveriam ser obrigação de todos que estão na casa. Homens não fazem nada que pode ser minimamente feminino. Homens machões não fazem nada disso. Ela fala sobre aqueles homens que dirigem rápido e quando alguém faz alguma besteira no trânsito, eles fecham a pessoa pra punir essa pessoa. Enfim, eu vi muitos homens dentro deste padrão e fiquei muito feliz em ver que muitos homens não estão dentro desse padrão, mas estão dentro de outros. Eu tô dentro de vários desses padrões. Todos nós somos machistas porque o machismo está dentro de tudo. O machismo está no mundo que a gente vive. É isso que a Ruth mostra pra gente e é muito legal aprender sobre isso. Ela fala o que a gente pode fazer quando for pai ou mãe de uma menina ou de um menino, o que a gente pode ensinar, como não fazer essa criança crescer aprendendo esses limites, sabe? É muito legal, eu fiquei muito impressionada, eu não achei que eu desconhecia tanto sobre o tema. Ela traz pra gente o mansplaining, tem outros termos que ela traz, pera. Ela traz interrupting. Mansplaining é quando um homem explica algo, ele sente a necessidade de explicar algo para uma mulher quando ela mesma já sabe aquilo. Tipo, teve um episódio no MasterChef, se eu achar, eu vou deixar o card aqui pra vocês. Teve um episódio do MasterChef que o Jarzão tava explicando pra Laís, nessa última temporada, como se fazia, sei lá o que, alguma coisa da culinária. E aí a Laís vira pra Melinda e fala mansplaining, porque o Jason, ele tava explicando pra Laís uma coisa que ela já sabia. E embora ele mesmo não tenha percebido aquilo, foi um sinal claro de que ele sentiu a necessidade de explicar algo pra alguém. Pode sim não ter nada a ver com o fato de a Laís ser mulher. Pode ser que ele só queria explicar pra alguém, mostrar que ele sabia fazer. Mas geralmente é essa necessidade de explicar para uma mulher alguma coisa. Enfim. A gente tem também o mansrupting, que é quando um homem interrompe uma mulher, que é aqui. Aqui. Neste momento que você está lendo essa frase, milhares ou milhões de mulheres estão tendo suas frases interrompidas ao redor do globo terrestre. É quando uma mulher está falando alguma coisa, está trazendo uma ideia, está debatendo alguma coisa e o homem vai e corta ela, repetidas e repetidas vezes. Ela fala aqui de uma situação, aqui. Em um dos debates presidenciais entre Donald Trump e Hillary Clinton, em 2016, o candidato republicano interrompeu a democrata 52 vezes ao longo do evento. Curiosamente, não há nenhum dado sobre interrupções que Trump tenha feito a Joe Biden na corrida presidencial de 2020. Não se trata de um problema de cunho político, mas de gênero. É claro, a Ruth, ela deixa claro aqui que sim, existem as exceções, mas esse livro, o que eu tô falando aqui agora, não se trata das exceções, trata da regra. É claro, pode ser que o Jason não tenha intenção nenhuma de interromper, de explicar pra Laís porque ela é mulher. A gente pode estar falando de uma exceção, mas geralmente a gente tá falando de uma regra. Explica-se coisas para mulheres porque você tem a noção de que elas não sabem o suficiente sobre um tema, mesmo que seja o tema da carreira dela, enfim. Ela fala sobre, então, o mansplaining, interrupting, fala sobre vários temas interessantes aqui, deixa eu achar. Gaslighting, eu não sei falar isso, mas é essa palavra aqui. Não sei se vai dar pra ver. Pera. Aqui. Gaslighting. Enfim.
Você está louca, você é maluca, vá se tratar, controle seus hormônios, você é uma desequilibrada. Isso tudo é TPM, você é doente. Isso é gasolina. É manipular a mulher e fazer ela pensar que ela tá louca. Diminuir a raiva dela, o problema dela. Isso é essa palavra que eu não sei falar. É interessante, eu tava lendo Teto para Dois, que eu vou deixar o link aqui em cima, e tava lendo Minha Vida de Rata, da Joyce Carol Oates. E os dois trazem muito à tona sobre o machismo. Então minha cabeça tava entrando em parafuso, porque eu tava lendo isso, que me explicava um pouquinho sobre os termos, e eu tava lendo Teto para Dois, que traz um relacionamento abusivo, onde o cara pratica muito né? E a Minha Vida de Rata é uma história muito forte, onde os homens são todos muito machistas. Então minha cabeça tava assim, em pânico, com tantas informações batendo de frente, sabe? Uma outra classificação que ela explica é broprating e repeating. Broprating vem do inglês de bro, brother, como a maioria dos homens chamam uns aos outros, e appropriating, que é apropriação. Então é apropriação do brother, o brother se apropriando de alguma coisa. Se trata da ideia de que ele vai pegar uma ideia, se trata da ideia de que ele vai pegar uma ideia. Uma mulher teve uma ideia dentro do ambiente empresarial. Ela tá trazendo à tona uma ideia dela. Uma solução para um cliente, enfim. E aí quando ela tá falando, o cara vai e toma conta daquela ideia dela e pega pra ele, como se fosse ideia dele. Geralmente o chefe. Ou, assim, um outro cara que finge que a ideia foi dele. E a mulher não recebe crédito nenhum. E ela fala também do repeating, que é he de homem, de ele, e repeating, que é quando uma mulher tá falando alguma coisa e o cara pega a frase no meio e repete o que ela falou de uma maneira diferente e pega os créditos pra ele. Appropriating e repeating andam juntos, de mão dadas. É isso que ele explica aqui pra gente. Uma outra coisa que ela fala sobre quando a Manu... Ela traz muito repertório, gente. E no final de cada capítulo, cada tópico que ela traz essa caixinha com livros, filmes, vídeos, podcasts, tudo, músicas, é bem legal. Tem uma máquina de lavar batendo aqui, então vai ficar esse barulho adorável ao fundo, ok? E uma outra coisa que ela fala é quando a Manu Gavassi no BBB fala sobre sororidade, que entra para acompanhar fraternidade, porque fraternidade vem do frater, que quer dizer irmão no latim, e soror quer dizer irmã no latim. E a fraternidade é aquela coisa de homens unidos, mano, brother, irmão. E a sororidade quer dizer dessa irmandade feminina. E eu achei muito bacana isso, porque assim, de fato, muitos homens têm esse costume de chamar outro homem que eles nem conhecem às vezes, de irmão, brother, mano, enquanto as mulheres nem tanto. Assim, recentemente teve um crescimento daquela história de chamar a outra mulher de amiga e mana. Depois que eu li isso, eu queria chamar todo mundo de mana, sério. Queria trazer todo mundo como se fosse minha irmã, porque... Cara, por que nós mulheres não temos tanto esse laço, sabe? E ela fala sobre como a gente precisa criar isso, precisa criar essa noção de que outras mulheres são as nossas irmãs. E tem acho que uma pesquisa que ela traz, que ela fala sobre quando uma mulher tá andando na rua e ela ouve passos atrás dela, o que ela deseja? Virar pra trás e ver o quê? E muitas mulheres responderiam encontrar outra mulher, porque é um pânico pra uma mulher tá andando na rua sozinha à noite, ouvir passos, virar e ter um homem. Cara, o joelho vira gelatina na mesma hora. E você, assim, você querer que seja outra mulher ali na rua com você mostra como a gente se sente segura com outras mulheres. Então, ela fala muito sobre quebrar aquela ideia de mulheres são rivais, mulheres vão brigar pelo cara, mulheres têm que ser líderes e elas vão disputar pela liderança de um grupo, enfim, ela fala sobre quebrar isso. Porque se a gente sonha com um momento em que a gente vai ouvir passos atrás da gente, vai ter uma mulher, por que a gente não pode... Se a gente se sente tão segura com uma mulher, por que a gente não pode trazer essa segurança pro dia a dia, sabe? E não essa guerra entre mulheres. Enfim, eu amei o livro, me ensinou muita coisa. Muitos dos livros que ela traz aqui eu já quero ler. Tipo, ela fala muito sobre
ciências sociais, sobre vários dos livros que na livraria, eu sei que estão em ciências sociais, então tipo, eu vou chegar na livraria e dar uma boa olhada na estante pra ver tudo que ela contou e ver o que me interessa mais. Ela não fala só sobre, assim, o feminismo enquanto mulheres, ela fala sobre o antimachismo, ela fala sobre o machismo delimitar a sexualidade das pessoas. Então ela traz muito sobre o grupo LGBT+, ela explica tudo que existe de orientação sexual, de sexo biológico e como é que fala? Definição de gênero, não é isso. Ela fala sobre, tipo, como você no sexo biológico, como você se sente e de que você gosta. Basicamente, ela fala sobre essas 3 diferenças e é muito interessante, porque ela fala de tipo sexo biológico, feminino ou masculino, pênis ou vagina. E aí ela fala sobre não é essa palavra, definição de gênero, eu acho, é como você se sente. Aí você pode se sentir, sei lá, uma mulher transexual, um homem transexual, enfim. E aí ela fala sobre orientação sexual, sobre homoafetividade, sobre tudo isso. Enfim, eu amei, me ensinou muita coisa. Ela foi perfeita pra mim. Eu já quero muito ler o Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. Só o título, a capa é um olhinho revirando assim, vou deixar aqui embaixo pra vocês. E só o título é tipo perfeito. Porque de fato, mulheres, a gente não é chata, a gente só tá cansada, sabe? Enfim, se vocês leram esse outro livro dela, ou outros livros que ela traz, ou enfim, qualquer livro sobre o tema, deixem aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse livro também, me deixem aqui embaixo. Curtam, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no canal. Um beijo, gente. Até a próxima.